Olá, no pauta especial de hoje vamos falar sobre a perícia do INSS em 16 mil aposentados por invalidez em Alagoas. As perícias começam na segunda quinzena de outubro. Também vamos conversar sobre a morte. Um livro lançado durante a Bienal mostra a maneira como o assunto é abordado pela publicidade. O Instituto Nacional de Seguridade Social anuncia que as perícias médicas para aposentados por invalidez começam este mês em Alagoas. Mais de 16 mil alagoanos serão convocados. Em todo o país serão revisadas mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. Para falar sobre o que está sendo feito, eu recebo aqui no estúdio o chefe da seção de comunicação social, Marcelo Barbosa Lima. Marcelo, por que o INSS está convocando cerca de 16 milhões? 16 mil, exatamente. 16 mil. Isso, milhões, segurados. 16 mil segurados. Isso, só aqui no estado de Alagoas. Para você ter uma ideia, na verdade, é algo que já estava previsto em lei. Desde 1991, na verdade, a lei já previa que a cada 2 anos as aposentadorias por invalidez são revisadas. É a única aposentadoria que é reversível. Então, a cada 2 anos é feita uma nova análise. Mais recentemente, em 2013, nós tivemos uma lei, não é a 13063, que tirou as pessoas que têm mais de 60 anos da revisão. Então, o senhor ou a senhora que tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez, mesmo tendo a lei de 91 que chama a cada 2 anos, essa nova lei tirou essas pessoas desse chamamento, né? E mais recentemente, agora em julho, nós tivemos uma lei que baixou a idade para 55. Então, quem tem 55 anos de idade é aposentado por invalidez há mais de 15, ou somado o tempo do auxílio-doença com a invalidez de há 15 anos, também não vai participar, Miguel, dessa revisão. Nos demais casos, a pessoa que tem mais de 2 anos, né, recebendo esse benefício sem nenhum tipo de revisão, e mais notadamente aqueles que passaram por questão judicial. De repente teve benefício indeferido, foi à justiça e conseguiu. E não está fazendo, não fez a revisão bianual. Então vamos convocar, já começamos, mandamos mais de 22 mil cartas já nessa primeira etapa, né? Tivemos a greve dos Correios recentemente, mas isso não atrapalhou o andamento dessa revisão, porque no momento em que houve a greve, foi praticamente nacional, parou de se mandar as cartas. Agora sim, retomamos essas cartas, vamos começar agora, já nessa segunda quinzena do mês de outubro, a fazer as perícias. Funciona assim, a pessoa recebe uma carta dizendo que a pessoa precisa fazer a revisão. Como é que faz? Liga para o telefone 135. Você pode ligar de 7 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sábado. A ligação é gratuita se você ligar do telefone fixo ou público. E se ligar do celular, você tem o custo de uma ligação local. Então é importante dizer que você faz a ligação. Tem até 5 dias. Recebeu a carta? Até 5 dias você liga para agendar a perícia. E continua recebendo o benefício até o dia da perícia. Não é uma condição maior, muito chama de pente fino, e é um termo até complicado, não é um pente fino exatamente, não é para tirar as coisas ruins, é para fazer uma revisão para garantir que a pessoa que tenha direito continue a ter. Para você ter uma ideia, mais recentemente tivemos também no auxílio-doença e muitas pessoas tivemos a transformação. Quem estava de auxílio-doença passou a se aposentar por invalidez, porque naquele momento a pessoa precisava. Outros tiveram a condição também de ter acesso já aos 25%, que é um percentual que se tem os aposentados por invalidez, que precisam de uma ajuda constante e permanente para sobreviver, né? Então é muito importante dizer que nesse momento, assim, as pessoas devem não ficar preocupadas, quem já recebe o benefício, porque temos até dezembro de 2018 para finalizar essa primeira etapa. Né? E a convocação é por ordem alfabética? Como é? Nós seguimos basicamente aqueles mais antigos, quem tem mais tempo de benefício, a partir de 2 anos. E a sequência também, que chamamos primeiro as pessoas que estão ou tiveram acesso ao benefício de forma judicial. Então, a questão judicial é aquele que demora um pouquinho mais, tem uma condição de não fazer revisão tão frequentemente. Então, e a idade também. Chamamos primeiro os mais jovens, não é? Até porque, como eu falei agora há pouco, algumas condições, quem tem mais de 60 ou mais de 55, teoricamente ficam de fora dessa revisão. Obviamente, o critério do INSS ele é interno, mas aí a gente já começa a analisar o que foi judicial, as pessoas mais novas, os mais recentes. Me parece que já é uma filtragem aí, eu não diria desconfiança, mas um recadastro para dar legitimidade àquilo que já tramitou. Exato, mais ainda do que um cumprimento da própria lei, né? A Previdência Social, como eu lhe falei, desde 91, já tinha previsto isso na própria lei que trouxe
a garantia do direito. Então, basicamente, é o cumprimento dessa lei, né, uma coisa que estava, teoricamente, por uma questão local, por uma questão não só local, mas nacional, de falta de peritos médicos, né, de infraestrutura como um todo, e agora sim, nesse momento, nós temos condição de fazer. Até porque é algo gradativo, não é feito todo mundo numa hora só. É feito isso de forma agendada, programada, né, não há nenhum prejuízo direto para as pessoas. Agora, é muito importante passar o serviço que o senhor mudou de endereço, a senhora que nos acompanha agora mudou de endereço, mesmo sem ter benefício com a Previdência Social. É importante dizer que liga para o telefone 135, no aplicativo Meu INSS na palma da mão. O aplicativo hoje já tem mais de 3 milhões de pessoas que baixaram esse aplicativo. Por ele você pode, faz uma senha e pode ter acesso às informações, inclusive a mudança do endereço. Porque, por lei, todas as vezes que esse segurado mudar de endereço, ele tem que avisar a Previdência Social. Porque só por carta é que nós nos comunicamos. Uma coisa importante, a carta diz assim, o senhor ligue para o telefone 135. O senhor procure a agência do INSS mais próxima. Nunca você vai receber uma carta dizendo assim, mande para o seu José, procure o escritório do seu João, procure... Não. A carta isso cheira a golpe, né? Exatamente. Chegou a carta, telefone 135 ou em outra qualquer dúvida, procure a agência da Previdência Social. Então é mais importante passar essa informação para evitar esses golpistas que às vezes se aproveitam de momentos como esse. Num dado momento como esse, parecido, isso significa dizer que o INSS... pegou algum ilegítimo ou aposentadoria por invalidez feita de maneira utilizando artifícios? Sim, olha só. Na verdade, nesse caso, quando já começamos a fazer e chamar e convocar as pessoas, em momentos outros, por denúncia, mesmo sem revisão, você pode ligar para o telefone 35 e denunciar. Recebemos uma denúncia recentemente que um cidadão estava trabalhando, inclusive, numa empresa e já era aposentado por invalidez. E o problema dele era cardíaco seríssimo. Ele estava, na verdade, era um suicida, né? Porque o médico afastou e o aposentou por invalidez para toda e qualquer atividade que dê sustento e ele, achando, em razão da condição ser pouco, ganhava só um salário, começou a fazer bicos. Né? E tem empresas que contratam porque, teoricamente, fica mais barato. Só que ele é praticamente um suicida, porque ele tem um problema cardíaco gravíssimo, que a qualquer momento ele pode ter um infarto. Então, tem pessoas que não se conscientizam disso e voltam a trabalhar. E, por outro lado, tem outras pessoas que, depois de 2, 3 anos, ficam aptas em razão de uma fisioterapia, às vezes uma cirurgia. Né? E como não havia essa condição de fazer uma revisão, continuam e começam a trabalhar e vão ingressar no mercado de trabalho. E a lei é bem clara que isso é crime. Inclusive, o artigo 171, estelionato, é um dos crimes possíveis que a pessoa começa a cometer, uma vez que ela não está inapta para trabalhar e está recebendo um benefício como se inapta fosse. Então é muito importante ter essa condição. E o benefício não, digamos assim, não serve como argumento, né, para configurar o status quo da pessoa, ou seja, ele não cumpre com as despesas. E aí o cidadão procura um artifício ou uma outra atividade e termina cometendo um crime, até mesmo por necessidade. Mas ninguém deve desconhecer a lei, nem pode feri-la. Enfim, é buscar outra alternativa. Os valores, eles também evidenciam, e é uma preocupação do INSS no momento em que faz o filtro. Exato. Nesse caso, nós não falamos nem em economia, falamos, na verdade, em ajuste, né? Uma vez que você tem uma condição, são mais de 2 bilhões de reais que são deixados de pagar, que sai do erário, né? Podem ser destinados para outras políticas públicas nessas situações de pessoas que, por exemplo, voltam a ter a capacidade laborativa e mesmo assim não avisam a Previdência Social. Por sua vez, como eu disse, por denúncia, liga para o telefone 135, faça uma denúncia, a Previdência convoca essa pessoa e verifica se a pessoa tem ou não condição. Gera até um descontentamento para o cidadão que faz de forma correta, né? Um empresário, por exemplo, que contrata as pessoas de forma correta, né? Com a legislação trabalhista, e outro empresário de má fé contrata uma pessoa sabendo que ela está aposentada por invalidez, não vai pagar nenhum dos encargos e a pessoa se submete, como você bem falou, não é uma defesa, mas por uma condição econômica difícil e não justifica. Para você ter uma ideia, explicar o que é esse benefício, para que quem está acompanhando a gente aqui, né, saiba o que é. É um benefício que você recebe de forma temporária, né, até que você fique bom para voltar ao mercado de trabalho, e se isso não acontecer, fica de forma repetida, reiterada. E funciona assim: não há uma aposentadoria por invalidez quando a pessoa perde parcialmente a condição de trabalho. Imagine que o cidadão sofreu um acidente ou então por alguma doença ficou sem funcionar uma das mãos. Mas ele vai ter a outra, ele não vai ser incapacitado porque perdeu a mobilidade de uma das mãos, porque ele tem a outra. Ele pode trabalhar como ascensorista, ele pode trabalhar com qualquer outra coisa que possa usar uma mão só. Por essa razão, ele recebe um benefício, se for acidente, né, um auxílio acidente, e volta ao mercado de trabalho. Ou ele vai ter uma restrição em razão dessa condição. Somente para toda e qualquer atividade é que você consegue a aposentadoria por invalidez.
um jornalista, por exemplo, um radialista, que ele tenha perdido a voz. Um radialista perdeu a voz por algum motivo, um acidente ou não, uma doença, qualquer que seja ela, ele não vai se aposentar por invalidez. Porque o radialista tem milhares de outras funções. Pode ser fazer pauta, ele pode ficar na mesa computadorizada, ele pode ficar, enfim, qualquer outra condição que não falar. Então, por essa razão, é importante dizer que, às vezes, as pessoas entendem que uma doença que tira do trabalho dela atual aposenta por invalidez. E não é bem assim. É para toda e qualquer atividade que lhe dê sustento. E isso é o que diz a lei, né? É o que deixa a pessoa realmente aposentada por invalidez. E o tempo e a condição, isso é tudo analisado, né? Se tem legitimidade, se é reconhecida a profissão, o que é que ele não pode ou que deve fazer, se tem espaço na empresa. Esse processo de adaptação, o INSS também participa. Sim, sim. O INSS, na verdade, ele é o único capaz de fazer isso. O médico auxiliar, que nós chamamos, é o médico da pessoa, ele dá a indicação, aí coloca lá no atestado dizendo essa pessoa não pode mais trabalhar definitivamente. Ok, mas quando ele vai para a perícia médica e leva a documentação médica, o perito faz esse ajuste. De repente, ele não pode mais fazer o que ele fazia, mas pode ter acesso a fazer uma reabilitação profissional, que é encaminhado pelo INSS de graça, inclusive. A única coisa que nós pagamos todos os meses é a contribuição, seja ela como individual, facultativo, seja ela como empregado, né? Como avulso, como doméstico, só muda a categoria do pagamento, mas todos somos obrigados a pagar. É a única coisa. Os demais benefícios, a oferta deles são todas gratuitas. As pessoas, é muito importante dizer isso, você deve contribuir com a Previdência Social. Até o nome, olha só, INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. É um seguro social que só tem quem contribui. Conversamos com o Marcelo Barbosa Lima, ele é chefe da seção de comunicação social do INSS. Muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos também. Próximo bloco, o assunto é literatura. Vamos falar de um livro que mostra como a publicidade aborda a morte nas estratégias de venda. Até já.